Bom dia, tudo bem com vocês? Vocês acordaram bem, tomaram café? Estão animados? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu sempre gosto de fazer introdução na mensagem, porque na homilética a gente aprende que a gente ganha a sua atenção nos primeiros 5 minutos. Então, se a introdução ela criar uma conexão interessante, você vai prestar atenção, porque a mensagem vai ter algo bom para transmitir. E as minhas introduções sempre tem filme e série, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. O meu entretenimento é filme, série e esporte. Em 1993 foi lançado um filme premiadíssimo, A Lista de Schindler. Quem assistiu A Lista de Schindler? Eu já assisti várias vezes e vou assistir de novo daqui a um tempo. Ele concorreu a 12 Oscars e ganhou 7, incluindo o melhor filme, melhor diretor, um dos primeiros grandes filmes do Steven Spielberg. É um filme que conta uma história real, baseada em fatos reais da Segunda Guerra Mundial. Conta a história de um homem chamado Oskar Schindler. A lista de Schindler é porque literalmente ele tinha uma lista, e o nome dele é Oskar Schindler. Ele era da Morávia, na época existia o país da Morávia, onde hoje é a República Tcheca. Então é ali no centro da Europa, entre a Europa Ocidental e Europa Oriental. Ele era um espião alemão, apesar de ele ser um moraviano, ele ser lá da República Tcheca, ele era um espião alemão, inclusive foi preso em alguns momentos, por 2 vezes, se eu não me engano, lendo a história dele na República Tcheca, porque ele era um espião e membro do partido nazista. Ele era um homem do alto escalão do partido nazista. E no filme retrata uma das partes dele, e é verídico essa questão. Ele era um oportunista, ele era um mulherengo, beberrão, um homem muito inteligente, um homem de negócios, um homem que sabia se movimentar dentro do sistema. Ele era um político, ele sabia se mover dentro do sistema. E quando o primeiro país que a Alemanha nazista invadiu, depois da Alemanha, depois de tomar o governo na Alemanha, foi a Polônia. E quando eles invadiram a Polônia, ele comprou uma fábrica na Cracóvia. Cracóvia tinha o gueto de Cracóvia, tinha vários outros guetos, mas ali tinha um gueto muito famoso na Cracóvia. E ele compra uma fábrica que era de judeus, e que os judeus foram destituídos de suas posses e tal. Então ele comprou muito barato lá do partido nazista uma fábrica de utensílios esmaltados, panela, frigideira e tal. E aí no filme você vê ele fazendo panela, fazendo frigideira, e era uma fábrica que esmaltava esses utensílios. Ele se aproveitou da guerra para fazer dinheiro, e sempre que há guerra, sempre que há crise, existem milhares de pessoas que quebram, que perdem tudo, enquanto outros encontram oportunidade para crescer. E esse era Oskar Schindler, um homem que se aproveitava das situações e da sua posição para ganhar dinheiro. E não só a fábrica foi um benefício, como no início, e aí ele compra essa fábrica no início da guerra. E quem gosta desse assunto, Segunda Guerra Mundial, nos primeiros anos era mais branda a perseguição contra os judeus. Foi só no final, e os campos de concentração mesmo, eles só começam a surgir e matar milhares de judeus no final, lá 43, 44, 45, e ao todo morreram mais de 6 milhões de judeus em todo o mundo, em toda a Europa. Ele se aproveitava no início de uma mão de obra barata dos judeus,
e depois acabou se tornando uma mão de obra escrava. Eles só comiam, eles só tinham as refeições para se manter forte trabalhando na fábrica. Então ele era um homem que comprou uma fábrica, se aproveitou do sistema e ganhava muito dinheiro enquanto a guerra estava acontecendo, usando a mão de obra dos judeus. Essa é a história normal, e deve ter existido centenas e milhares de outros Oskar Schindler na Segunda Guerra se aproveitando dessa situação. Conta-se que na fábrica dele ele chegou a ter 1.750 mais ou menos funcionários, sendo que mais de 1.000 eram judeus. Então a grande mão de obra da fábrica dele era de judeus. O problema é que quando a guerra começou a apertar e a fábrica dele ficava muito próximo do gueto de Varsóvia, ele acabou presenciando atrocidades contra os judeus, mortes terríveis. E inclusive na história dele, conta que ele teve um professor judeu, ele tinha amigos judeus lá na República Tcheca, e aí até questionaram ele: você teve misericórdia dos judeus porque você teve um professor, você teve amigos? E ele falou: não, porque eu vi o ser humano sendo destruído de uma forma brutal, e eu conhecia os meus funcionários, eu sabia que a qualquer momento qualquer um deles poderia ser morto, e eles eram gente como eu, e não tem a ver com ser judeu ou não, tem a ver com a humanidade. E esse cara agora usa toda essa capacidade que ele tem de manipular o sistema, e ele começa a pagar suborno para os soldados nazistas para que os funcionários dele não fossem mortos. Então no filme mostra isso acontecendo, e na história, a história é real, que por vários momentos a Gestapo, lá, que era a polícia nazista, ela ia até a fábrica dele para buscar funcionários dele para levar para os campos de concentração, e ele, a história verídica, não tanto a do filme, mas o filme também mostra algumas coisas, conta que os soldados chegavam para levar judeus, ele levava os soldados para dentro do escritório, depois de 3 horas eles saíam bêbados, sem judeu nenhum. Então ele manipulava de todas as formas o jeito de que não pegassem os funcionários dele e mantivesse. Ele brigava por aquilo, e ele vendia o que ele tinha para comprar o direito de ter mais judeus na fábrica dele, porque ser funcionário de Oskar Schindler era uma espécie de salvação. Inclusive no filme mostra que, eu não sei se isso na vida real aconteceu, mas ele tinha um contador judeu. E aí esse contador vinha para ele e falava: Schindler, eu estou com mais 2 ou 3 nomes aqui, você consegue comprar o direito deles serem funcionários da fábrica? E aí ele, naturalmente, para ter esse tipo de privilégio, ele tinha que dar alguma coisa. Caixas de uísque, ele dava dinheiro, ele dava tudo que ele tinha para comprar judeus dos campos de concentração e trazer eles para a fábrica, porque os judeus que estavam naquela fábrica sabiam que aquele homem estava protegendo eles, estava livrando eles da morte. E a história termina com ele salvando mais ou menos 1.200 judeus. Esse homem é um nazista que está enterrado no Monte Sião, em Jerusalém. E no túmulo dele, até hoje, os descendentes desses 1.200 judeus que ele salvou, eles vão lá e prestam homenagem, eles colocam pedras sobre o túmulo dele, e ele foi um homem, assim, honradíssimo pelos judeus por ter salvado 1.200 pessoas, sendo um nazista, inclusive. Tá? E na história dele, inclusive, depois da guerra, ele vem para a Argentina, e ele tenta alguns negócios na Argentina, e ele nunca conseguiu ser bem sucedido depois da guerra. E inclusive judeus do mundo inteiro mandavam dinheiro para o Oskar Schindler na Argentina para sustentar os negócios dele, tamanha gratidão que eles tinham por aquilo que ele tinha feito. Eu quero que você pense no contador do Oskar Schindler. Estou usando o filme, não sei se existiu um contador judeu na história do Oskar Schindler, que chegava para ele com alguns nomes e dizia: olha só, tem como resgatar esses aqui? E aí ele pensava no que ele ia ter que gastar, quanto dinheiro ele ia ter que subornar os soldados para ter o direito deles. E aí imagina que ele vai lá, ele paga o que precisa ser pago, e a fala do nosso irmão Senilson não é em vão, ele acabou introduzindo a mensagem falando desse preço pago. Chega
alguém lá no campo de concentração, algum representante de Oskar Schindler do outro lado da cerca, e eu estou querendo criar uma imagem na sua cabeça dramática, e do outro lado da cerca alguém grita: Franciele, Cláudio, Rodrigo, se apresentem aqui. Eu gosto desse tema de Segunda Guerra Mundial. Eu estava vendo um documentário semana passada, e os soldados às vezes chegavam e falavam: precisamos de voluntários para trabalhar em vinícolas no país tal. E aí aquela multidão corria. E na verdade não tinha vinícola nenhuma. Eles entravam para dentro do trem e eram levados para as câmeras de gás em outro lugar. Ela trocava de um campo para o outro. E aí você imagina alguém gritando o nome dessas pessoas e elas tremendo e temendo que elas seriam executadas e mortas, porque existiam as câmaras de gás, existiam os fuzilamentos, existiam pessoas que eram chamadas para experiências humanas, ficar dentro da água gelada por tanto tempo para ver quanto que o corpo humano aguenta. Enfim, tudo isso acontecia num campo de concentração. Só que nesse caso, essas pessoas eram chamadas pelo nome para serem salvas. Elas nem imaginavam que elas estavam indo para trabalhar para um homem que estava desejando salvar elas. E a maioria delas, se não todas, foram salvas por ele. Agora, pense em você mesmo como sendo um judeu num campo de concentração. Se veja com aquela roupa listrada. Eu vejo algumas irmãs aqui com cabelo lindo e maravilhoso, que com certeza passaram no salão de beleza essa semana. Pense em você com seu cabelo raspado, estando lá dentro daquela situação terrível, onde, por exemplo, nos dias de festa, as crianças que estavam dentro do campo de concentração, porque não era só adulto, tinha criança no campo de concentração, elas iam para dentro das privadas, que era o único lugar que ela é reservado para fazer as canções e as orações dela. Pense nesse lugar, e aí o seu nome é chamado. Seu nome é chamado, você fica numa mistura de sentimento, sem saber se você vai ser morto ou se vai ser salvo. E aí no que você chega para o representante do Oskar Schindler, ele diz: fique tranquilo, esse chamado é para salvação, vocês não vão ser mortos, vocês estão indo trabalhar para um homem que vai proteger vocês. A partir de agora vocês estão salvos, vocês não fazem mais parte, a morte já não pode mais contra vocês, não pode mais com vocês. Meu irmão, é um filme, é uma história que ela ilustra muito bem o que aconteceu conosco, porque nós éramos perdidos, nós estávamos como aqueles judeus nos campos de concentração, aguardando o dia da execução, o dia da nossa morte. Mas Jesus tem uma lista, meu irmão, existe uma lista, a lista de Jesus, e Jesus nos chamou pelo nome. Nós, quando fomos chamados por Jesus, nós não sabíamos se era para execução, condenação ou para salvação, porque Ele tinha condições de nos executar, Ele tinha condições de nos condenar, assim como Schindler, que era um nazista, e que na teoria ele tinha que estar matando o judeu, e ele, o que era para matar, decidiu salvar. Jesus, que tinha condições de nos salvar, de nos condenar, de nos executar, Ele nos chamou para nos salvar. Ele nos chamou para a salvação. Ele chamou a gente pelo nome enquanto estávamos nas trevas, e o texto que nós lemos diz isso: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas e vos trouxe para a luz. Aqueles judeus estavam em trevas, aqueles judeus não tinham esperança, aqueles judeus eles estavam destinados à morte. Mas lá, enquanto eles estavam nas trevas, ouviu-se o nome deles ser chamado, e eles saíram das trevas e vieram para a luz, e vieram para um lugar de salvação, vieram para um lugar de proteção. Meu irmão, nós estávamos perdidos em nossos próprios pecados, perdidos em nossos próprios prazeres, fazendo o que não queríamos fazer, e quando desejávamos fazer algo bom, nós não conseguíamos fazer, nós éramos escravos dos nossos pecados, numa escuridão total. Mas Jesus nos chamou e nos trouxe para a luz.
Uma das piores histórias que eu lembro do meu passado foi no dia que eu bati no meu amigo Japa. Meu amigo Japa, ele tinha um olhinho puxado, ele não era japonês, mas a gente chamava ele de Japa por causa do olho puxado. O Japa, ele tinha mais ou menos 1,60 m. Meu amigo, andava com ele. Eu lembro que eu estava no intervalo, fazendo um trabalho, porque na volta do intervalo, a professora ia vir e eu não tinha feito e eu ia perder a nota. E eu estou lá de cabeça baixa fazendo o trabalho, e o Japa entra na sala e ele começa a falar. Meu sobrenome é Rosa, sempre me chamaram de Rosa. Rosa, hoje é teu dia de pagar biluzitos. Biluzitos é um salgadinho que não sei se tem em outro lugar do Brasil, lá no Rio Grande do Sul tem. É um salgadinho redondinho, sabor bacon, tem outros sabores. Custava 50 centavos, eu lembro que custava 50 centavos na época. Eu falei, eu não tenho dinheiro, cara. Aí ele começou a me zoar, tu nunca tem dinheiro, cara, sempre a gente que tem que pagar pra ti e tal. E começou a se crescer naquela história. Eu falei, cara, eu falei que eu não tenho dinheiro, se eu tivesse eu ia lá comprar. Não, mas não sei o que. Aí tinha um monte de menina na sala e ele aproveitou e quis me... Falei, cara, eu já falei, eu não tenho dinheiro, se eu tivesse eu comprava. Eu tô ocupado aqui, cara, não, que não sei o que. Aí eu falei, Japa, olha só, não vou te falar de novo, cara. Eu não tenho dinheiro, para com essa história. Não, que não sei o que, não sei o que. Irmãos, eu não lembro. E eu estou citando essa história para falar de escuridão. Eu não lembro o que aconteceu. Quando eu abri os meus olhos, o que eu lembro, eu estava de frente para o Japa, com o supercílio dele sangrando, o rosto dele todo vermelho de sangue. E aí eu caí na real, falei... Meu Deus, o que eu fiz? E eu desci para a secretaria para me entregar para a diretora. Eu falei, acabei de bater nele e tal. Se quiserem me suspender, me expulsar, pode me expulsar. Eu não sei o que aconteceu e tal. Os meus amigos contam que eu pulei por cima da classe e ele tentou correr. Eu peguei ele pelo braço, dei um chute na bunda dele e dei um soco nele. Eu só vi quando ele estava sangrando na minha frente. Irmãos, assim como Deus existe, eu não lembro o que aconteceu. Eu só lembro de que ele me irritou. E quando eu vi, eu estava na frente dele e ele todo sangrado na minha frente. Escuridão, meu irmão, escuridão pior do que essa. Eu bebia e no dia seguinte eu não lembrava de nada do que eu fazia. E eu achava que a bebida dava algum tipo de amnésia, algum tipo de bloqueio na minha mente. Mas eu não sei, meu irmão, se eu não era dominado por um espírito maligno. Porque as pessoas me contavam coisas que eu fazia que me deixavam com vergonha no dia seguinte, quando eu não estava bêbado. Escuridão, meu irmão. Escuridão total. Você não vê um palmo na frente dos teus olhos, você criar problema para as pessoas à sua volta. Isso é escuridão, meu irmão. Você espancar um filho, você se aproveitar de uma pessoa, você enganar os outros, é escuridão na tua vida. Isso é evidência de que você está perdido, que você está num campo de concentração, tentando sobreviver, fazendo o que for necessário para se manter vivo, mas você vai ser condenado por essas coisas. A morte está te avizinhando, porque quem te leva a esse tipo de pecado está querendo te levar para a morte. E talvez a morte espiritual já é uma realidade na sua vida, a morte física é só uma questão de tempo, você é um morto-vivo. A teoria da evolução, ela diz que as coisas vão do simples para o complexo, que elas vão do pior para o melhor, como se as coisas melhorassem. A Bíblia nos mostra o oposto, a gente vai do melhor para o pior. Teve uma época que o homem vivia 800 anos, depois do dilúvio 120, e chegou num ponto, década de 30, 40, que multiplicou-se tanto algumas coisas que o homem vivia 30, 40 anos na expectativa de vida. Agora, a tecnologia avançou, a gente voltou a viver 75, 80, 70, enfim. É do melhor para o pior, e isso também é na nossa vida. Quanto mais o tempo passa e a gente permanece no pecado, quanto mais o tempo passa e a gente permanece na escuridão, nós vamos nos tornando cada vez piores, meu irmão, cada vez piores, não existe melhora. A gente vai cada vez sendo mais malicioso, a gente vai cada vez mais sabendo lidar com o sistema, a gente vai cada vez mais se corrompendo, vai abrindo mão de alguns princípios morais. Já não existe mais princípio moral, importa é que eu alcance os objetivos que eu tenho. Isso, meu irmão, é a escravidão que o diabo tem para ti. Essa é a evidência de que você está
em trevas. Existem dois exemplos na Bíblia que refletem a natureza humana, e aí o segundo exemplo mostra o que Deus planeja para todo mundo que está em trevas. O primeiro exemplo é o exemplo de Jó, capítulo 1. Se você ler o capítulo 1 de Jó, não, Jonas, desculpa, o profeta Jonas, livro de Jonas, no capítulo 1, você vai ver Jonas descendo 5 degraus. É uma ilustração, mas que demonstra que o homem que decidiu deliberadamente, voluntariamente desobedecer a Deus, porque o nosso pecado é uma transgressão consciente de uma lei conhecida. Você é indesculpável pelos pecados que você comete, porque você conhece a lei, você conhece o princípio que você deveria estar praticando. Ninguém comete algo ruim, um pecado, eu não sabia que era errado. Todo mundo sabe o que está fazendo. Quem decidiu voluntariamente desobedecer, só desce. Jonas, capítulo 1, versículo 3 diz: e desceu Jonas para a cidade de Jope. Para mim esse desceu não é aleatório, desceu. Estava em algum lugar e ele desceu, porque ele estava querendo desobedecer. Deus mandou ele para Nínive, que era em um lado, no lado leste, e ele está indo para o outro lado, está indo em direção a Tarsis, ele está indo para a Europa. Deus mandou ele para a região da Ásia. Desceu para Jope. Chegando em Jope, ele desceu para o porto, porque o porto fica no nível do mar, então ele desce para o porto. Quando ele está no porto, ele entra num navio, e o navio está no mesmo nível. Dentro do navio, ele desce para o porão do navio. Quando ele está no porão do navio, a tempestade vem, eles começam a fazer o cálculo: quem é o culpado dessa maldição que está vindo e vai destruir o nosso barco? Chegam na conclusão que é ele vai lá e se entrega, na verdade. Pegam ele, jogam ele dentro do mar, ele desce para o nível do mar. Quando ele está dentro do mar, ele desce para o ventre do peixe. É uma ilustração bíblica, mas que representa a natureza humana enquanto desobediente a Deus, enquanto em trevas, sempre descendo, sempre um degrau abaixo, sempre pior. Quantas vezes o teu casamento passou por um triz? Quantas vezes o teu emprego passou por um triz? Você precisa encontrar a luz, e precisa de Jesus, porque senão vai ser cada vez pior. A briga que dura 5 minutos vai durar 15, vai durar 30, e daqui um pouco você vai estar sem esposa, você vai estar sem marido. Você precisa de Jesus, porque o diabo, o pecado, o mal, a escuridão, a escravidão maligna, ela sempre vai te levar para degraus abaixo. Você sobe alguns degraus em Deus e volta a outros pelo pecado. Esse é o objetivo do diabo. Outro exemplo é o exemplo de Mefibosete. Mefibosete, lá de 2 Samuel, capítulo 4. Ele estava num primeiro degrau, e num degrau alto. Mefibosete morava no palácio do rei, porque ele era filho de Jonatas, que era o príncipe, e neto do rei Saul. Quando o seu pai e o seu avô morrem, os exércitos invadem, e o primeiro lugar que eles vão é no palácio, para matar os descendentes. Uma das servas, para proteger Mefibosete, que era uma criança, pega ela no colo e sai correndo para salvar a vida dela. E aí já é o segundo degrau, o degrau de alguém que era da família real, agora está tendo que fugir para escapar da morte. Desceu um degrau. Quando a serva está correndo com Mefibosete na mão, ela deixa Mefibosete cair e ele quebra os 2 pés. Ele desce mais um degrau. Agora quem era do palácio, da família real, estava fugindo da morte, e agora ele virou um aleijado, quebrou-se os seus pés. Virar um aleijado é mais um degrau abaixo, porque é visto como uma maldição no mundo antigo. Quem era aleijado foi amaldiçoado por Deus, porque, enfim, era a forma como eles viam. E aí ele desce mais ainda, e ele vai para uma cidade chamada Lodebar, que significa sem pasto, lugar seco, lugar sem vida,
lugar talvez de pessoas alejadas, lugar de pessoas sem esperança, e ele está lá, na escuridão total, até que um dia ele ouve o nome dele ser chamado, Mefibosete. Quem é Mefibosete? Quem conhece Mefibosete? E aí talvez ele sai com medo, porque ele também tinha o receio de que fosse algum inimigo do seu avô e do seu pai, que estava procurando os descendentes para eliminar eles. E aí talvez ele até saia aliviado, ele fala, bom, então já estou sofrendo há tanto tempo aqui nesse lugar, eu vou sair de peito erguido para tomar uma espada no meio do meu peito, pelo menos o sofrimento vai acabar. Ele sai talvez pensando que vai morrer, mas tem uma carruagem real lá, um carro do rei dizendo, entre, e tem um homem para abrir a porta. Ele já acha estranho, ele entra para dentro e ele chega no palácio, e Davi fala, eu tinha um compromisso com o teu pai, eu tinha uma aliança com o teu pai, e nós decidimos que qual dos dois sobrevivesse ia honrar os descendentes, e eu descobri que você estava vivo, e a partir de hoje você vai ser tratado como um dos meus filhos, você vai se assentar à minha mesa, você vai receber uma porção de terra que é herança do teu avô, do teu pai, e eu vou colocar servos para trabalhar para ti, eu restituo, eu coloco você novamente no primeiro degrau da escada. O que eu fiz para isso? Você não fez nada, é porque eu tenho uma aliança com o teu pai, eu fiz, você não precisa fazer nada, eu só estou te trazendo para a luz, eu só estou te trazendo para o palácio. Você é aleijado, mas eu estou te colocando para se assentar na mesa do rei. Os aleijados ficam rastejando nas portas, pedindo esmola, mas você vai se assentar na minha mesa, você vai comer comigo. Isso é graça, meu irmão. Essa é a graça que nos chamou lá nas trevas. Eu gosto dessa questão de pensar que Jesus me chamou pelo nome, porque essa é a verdade. Ele vos chamou das trevas. Jefferson, vem para a luz, vem aqui, eu estou te esperando. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Não é só o barulho da porta, se ouvir a minha voz, porque Jesus bate na porta e chama a gente pelo nome. Cláudio, abre a porta, Cláudio. Você ouve a batida na porta e ele chamando você pelo nome, você abre. A luz entra na tua casa, a luz entra no teu coração. Você que era um aleijado, mendigando, você que estava num campo de concentração, agora se assenta na mesa do rei, para comer com o rei. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32, a chamada parábola do filho pródigo, que eu acho que deveria ser chamada a parábola do pai amoroso, representa dois tipos de pessoas, dois tipos de perdição, dois tipos de perdidos. Porque talvez você está ouvindo essa mensagem e você está dizendo, bom, o Jefferson tem motivos para se associar e criar uma ilustração dele como sendo um judeu num campo de concentração, de um Mefibosete com os pés quebrados, de um Jonas no ventre da baleia, porque ele foi tirado lá das boates, foi tirado das brigas na rua, foi tirado da prostituição e tal. Eu não. Eu nasci na igreja, eu sempre cresci na igreja, os meus piores pecados foi fazer um porrezinho uma vez na vida, num jantar de família, no final de ano. O máximo que eu cometi foi isso. Você está tão perdido quanto eu estava. Se bobear, você está pior, porque você conhece a verdade, e aí está relativizando o teu pecado. Os dois tipos de perdido desse texto é o perdido que está do lado de fora e o perdido que está do lado de dentro. Porque não está perdido só o que está do lado de fora tentando comer da comida dos porcos. O que está do lado de dentro está tão perdido quanto. Porque quando o filho que está do lado de fora volta para a vida, volta para a presença do pai, volta para a casa do pai, ele fica com inveja. Ele acha que não é justo. Ele acha que ele é que tinha que estar recebendo uma festa, porque ele merece alguma coisa. Ele ficou todo o tempo trabalhando com o pai, perdido na religiosidade, perdido na cultura da casa do pai. Quantas pessoas nós pastores evidenciamos que estão na igreja a vida inteira e estão precisando se converter. Eu lembro de ter dado carona para um filho de um pastor, seminarista,
uma vez lá em Curitiba, e eu não sabia porquê, mas Deus me deu uma palavra, e eu introduzi o assunto para falar para ele uma única coisa: você precisa se converter, cara. Não é porque você é filho de pastor, cresceu na igreja, que você não precisa se converter. Eu não lembro como que eu abordei a questão, mas a palavra que Deus me deu foi: fala para ele que ele precisa se converter. Eu não sabia, mas ele estava tendo relação sexual com a namorada dele. Pouco tempo depois, alguns meses depois, pouquíssimo tempo depois, ela engravidou. Acabou a vida dele. Acabou naquele momento. Teve que sair do seminário, está até hoje para entrar no ministério e sem crédito nenhum. As pessoas não acreditam mais nele. Talvez naquele dia, foi uma semana antes dele engravidar a menina, e ele tinha a chance de se arrepender e voltar. Todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos na escravidão. Essa semana eu gravei em áudio e editei e coloquei no meu canal do YouTube. Eu vou começar a fazer isso, vou colocar sermões de John Wesley. E eu coloquei o sermão dele, o sermão número 44, sobre o pecado original. E ele diz o seguinte, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que a humanidade é totalmente má, completamente má, isso continuamente. E ele fala: todos os homens que não tiveram um encontro com Jesus e que não estão na presença de Deus são totalmente más e completamente más, e isso continuamente. Essa é uma verdade absoluta. E ele diz: e se você negar isso, você é um pagão. Você está sendo usado pelo maligno, pelo diabo, se você negar isso. Porém, Jesus é a cura para o pecado. Jesus é a luz que raia em meio à escuridão e que faz os nossos olhos se abrir. Jesus é a luz no fim do túnel, e é a luz que tem em cima, no andar de cima do poço, né? Porque no poço você está olhando para todos os lados e não está vendo saída. Ele diz: levanta a tua cabeça, porque eu estou em cima, eu sou a luz. Ele é que joga a corda para que a gente seja resgatado, Ele é que chama a gente pelo nome para que a gente vá para a luz. A conversão é uma necessidade para todos os que tiveram uma experiência de sair de uma vida desregrada, de uma vida cedendo aos prazeres da vida, como também é uma necessidade daqueles que nasceram dentro da igreja, porque aqueles que nasceram dentro da igreja já estão tão acostumados com a religiosidade que eles não têm o mesmo temor que os outros, eles sabem lidar com o sistema, sabem não ser pegos nos pecados, mas eles estão tão perdidos quanto os outros. Eu sempre gosto de conversar sobre isso, e uma das coisas mais comuns que acontece na igreja é casal que engravida antes do casamento. E aí eu falo: meu irmão, você não é mais pecador do que o que tem relacionamento sexual com camisinha. A única questão é que ele foi mais prudente e não está sendo descoberto, mas diante de Deus, tanto você como o que faz com camisinha nunca vai ser descoberto, ele está tão em pecado quanto. O teu pecado não é maior do que a minha mentira, a minha omissão da verdade, a minha preguiça e várias outras coisas, a minha inveja muitas vezes. Talvez a consequência do teu pecado seja maior do que a minha consequência, mas com Deus, meu irmão, uma vírgula, um parágrafo, um livro inteiro é a mesma coisa. Somos pecadores, ou então estamos em Jesus, sendo remidos dos nossos pecados, purificados nas nossas vestes, para que nós possamos ser chamados povo de Deus, para que possamos ser chamados como povo escolhido, raça eleita, sacerdócio real. Quando nós somos chamados e nós nos movemos em direção a Jesus, nós nos tornamos povo escolhido, nós nos tornamos sacerdotes. Sacerdotes são pessoas separadas para um propósito específico. Nação santa, sacerdócio e santo é a mesma coisa, uma nação diferente. Ele está citando, Pedro está citando Êxodo capítulo 19, antes de começar a descrever a lei. Deus diz: vocês vão ser um povo exemplar, vocês vão ser o meu povo escolhido, que vai mostrar para as nações vizinhas como é possível viver de uma forma justa, de uma forma correta. Vocês vão ser as minhas testemunhas. Vocês são uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus.
Oscar Schindler brigava no filme com os soldados dizendo: não, eles são meus funcionários, eles são minha propriedade, eu comprei o direito deles, vocês não podem tocar neles. Ele salva os funcionários levando eles num trem para Moldávia, porque era um lugar mais próximo, que era a cidade dele, e que os exércitos da União Soviética já estavam chegando, e eles esperaram. Quando a União Soviética chegou com seus exércitos, todos aqueles judeus estavam livres. Nós agora somos propriedade de Jesus. O diabo não pode mais nos escravizar, o pecado não pode mais nos escravizar. Nós estamos protegidos dentro da fábrica de Jesus. Jesus pagou o nosso preço com sangue, com gotas de sangue. O sangue de Jesus é o preço pago, irrevogável pela nossa vida. Agora, só se nós decidirmos voluntariamente sair de dentro da fábrica, sair de dentro da presença, fugir, decidir voltar para o campo de concentração. Pode parecer absurdo, mas tem pessoas que preferem voltar para o campo de concentração, preferem voltar para a escravidão, mas voltam porque querem, voltam porque são livres para voltar. Inclusive, a escravidão em Jesus, a servidão em Jesus é uma escravidão, mas não é uma escravidão que amarra o nosso pé no pé da cama. É uma escravidão livre. Nós voluntariamente decidimos servir a Jesus. A porta da casa está sempre aberta, tanto para sair como para voltar. Essa é a casa do Pai, uma casa com liberdade. Mas nós somos livres. Nós não podemos ser sujeitados por nada, porque Cristo verdadeiramente nos libertou. Agora nós estamos na luz, o nosso nome está na lista de Jesus. Nós respondemos positivamente a lista de Jesus. Agora foi dado check, esse está salvo, esse aceitou e está dentro da fábrica. E Jesus está continuando a buscar outras pessoas da lista. Nós agora fazemos parte da fábrica de Jesus. Nós encontramos a salvação. E Ele garante que os nazistas não nos levem novamente para os campos de concentração. Glória a Deus, aleluia, que maravilha, vamos festejar. Nós fomos agraciados por Deus, somos tão amados que não é possível medir o amor dEle por nós. Mas não para por aí. Isso é muito bom, mas não pode ficar só na gente. Existe algo a mais, a guerra não acabou. Ainda existem pessoas sendo escravizadas, ainda existem pessoas na escuridão, ainda existem judeus nos campos de concentração espiritual, ainda existem pessoas esperando pela câmara de gás, pelo fuzilamento. E o texto diz: vocês que foram chamados das trevas para a luz, agora são nação eleita, nação santa, sacerdotes, para anunciar as virtudes daquele que colocou vocês na lista, aquele que chamou vocês pelo nome. Vocês têm a responsabilidade de anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos trouxe para a luz. Agora todos nós somos Oscar Schindler. Agora todos nós temos a lista de Jesus na nossa mão. Nós é que vamos até à beira dos campos de concentração e entramos no campo de concentração, se for necessário, e chamamos as pessoas pelo nome. Nós gritamos o nome dos nossos vizinhos, nós gritamos o nome dos nossos parentes, dos nossos amigos, da pessoa que passa por nós dentro do ônibus, da pessoa lá da nossa faculdade que a gente não conhece. E quando essas pessoas aceitarem o chamado e vierem, elas também vão fazer parte da fábrica, elas também vão vir para a luz. Nós vamos livrar elas de mortes terríveis, nós vamos livrar elas da eternidade distante de Deus. Você faz parte da lista de Jesus, para que no momento em que você aceitar o chamado, a lista passe para sua mão, e aí você anda por esse mundo anunciando que Jesus salvou, que Jesus comprou, que Jesus está chamando funcionários para a fábrica de utensílios esmaltados, e você anda com a lista chamando as pessoas pelo nome e dizendo: vamos trabalhar para Jesus, vamos para o lugar da salvação. Eu quero orar por você. Talvez em toda essa ilustração
que eu usei para explicar 1 Pedro 2,9, você seja alguém que está ouvindo o teu nome ser chamado. Diga assim, só aceita. Pode se colocar em pé, quero orar por ti. Eu ouvi uma história que eu já tinha ouvido essa semana, de um governador que tinha uma carta de perdão para um condenado americano. E ele pega aquela carta e ele fala, eu não vou entregar de forma convencional, eu vou me vestir de pastor, uma roupa típica de pastor, vou colocar a carta de absolvição dentro da Bíblia e eu vou simular que eu sou um pastor. Se ele aceitar um pastor, eu falo para ele que eu sou o governador disfarçado e eu vou mostrar a carta para ele. E ele vai ser livre. E ele chega lá na prisão e ele começa a falar, meu filho, Jesus te ama e tal, e aquele homem cospe nele, pragueja com ele, e ele vira as costas e sai. O carcereiro chega para ele e fala, você acabou de perder a oportunidade da tua vida. Esse cara não era um pastor, esse cara era o governador disfarçado, e ele tinha dentro da Bíblia uma carta de perdão, para que você fosse absolvido. Chega o dia da morte desse homem, enforcado, ele está com a forca, com a corda no pescoço, e é dado o direito dele dar suas últimas palavras, e ele diz, eu quero deixar claro que eu não estou sendo condenado pelos pecados que eu cometi, eu não estou sendo condenado pelos crimes que eu cometi, eu estou sendo condenado pelo perdão que eu rejeitei, estou sendo condenado pela absolvição que eu rejeitei naquele dia, porque tudo que eu fiz não podia ser comparado com aquele dia em que eu tinha condições de ser perdoado. Você precisa aceitar o perdão. Por mais que seja muita coisa para ser perdoada, o teu nome está sendo chamado. Diga sim. Vá ao encontro de Jesus, vá ao encontro da luz. O que vai acontecer, pastor Jefferson? O que eu vou precisar deixar? O que eu vou precisar mudar? Não pensa nisso, só vai. Na medida em que você for, Ele vai te dizendo, Ele vai te orientando, Ele mesmo vai tirando, não é nem você que vai ter que deixar, Ele vai tirar de você. Talvez você é alguém que está dentro da fábrica, mas não está muito disposto a sair pelos campos de concentração com a lista de Jesus. Talvez no teu caso, você está precisando entender que não para na tua própria salvação, você precisa levar essa salvação para outros. Pega aí a lista e sai por todos os lugares, chamando pessoas pelo nome e dizendo, Jesus comprou você, Jesus está te chamando para que você seja um funcionário dele.